Graça e paz, amados. Bom dia, hoje quinta-feira, e queria passar essa live para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior a Moisés. Isso se encontra em Hebreus 3, do versículo 1 a seguir. Então, amados, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tipo por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Amém? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, amados. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como foi filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, amados, nós. Se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, portanto, como diz o Espírito Santo, o grave perigo da incredulidade. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, amados. Como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e fiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que chama-se hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, amados. Se retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo algum ouvido, o provocaram, mas não todos os saíram do Egito por meio de Moisés. Amém? Mas com quem se indignou por 40 anos não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém, amados? Então, eu agora vou explicar cada versículo, amém? Cada versículo aqui. Então, amados, vamos agora continuar, como eu falei, a explicação do versículo, amém? Então, amados,
Como diz Moisés, irmãos santos, participantes da chamada celestial. Glória a Deus. Então corresponde a todos os crentes. Considerem o apóstolo. Apresenta o único instante em que se refere a Cristo como apóstolo. E sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Entre os judeus, o sumo sacerdote também era considerado como apóstolo de Deus. Em consequência, amados, agora se comparam aos dois apóstolos, o sumo sacerdote de Israel e Jesus Cristo. Amém? Qual sendo fiel a Deus que o constituiu. Então, deve-se ler, Cristo foi fiel a Deus que o renomeou apóstolo e sumo sacerdote, como também foi o Moisés em toda a sua casa. Apresenta, amados, o Espírito Santo através de Paulo, que tratava a respeito de Moisés com consideração. Entretanto, amados, havendo grandes diferenças entre os dois, havia muita diferença entre Jesus e o Moisés. Então, porque ele, de tão maior glória do que Moisés, Cristo, Jesus, é tido por digno, comprova que Paulo declara a humanidade de Cristo com esta medida, o comparando com Moisés. Amém? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Amados, expressa o fato de que o Senhor edificou a casa de Israel, o Senhor, porque toda casa é edificada por alguém. Aqui explica o fato de que, embora os homens são os instrumentos usados por Deus, eles são os instrumentos. Amém? Mas o que edificou todas as coisas sempre é Deus. Sempre foi Deus. Cristo, embora humilhando-se a si mesmo, a semelhança da carne pecaminosa, e ainda o construtor de todas as coisas, quer dizer que ele é muito maior que Moisés. Amém? E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa. Ele foi fiel em toda a sua casa, como um servo. Declara a oposição do grande doador da lei com relação a Deus, para testemunho das coisas que se havia de dizer. Amados, corresponde a Moisés e a toda a lei, com todas as suas cerimônias, tudo assinalando a Cristo e a cruz, que teria de vir. Amém? Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, descreve uma clara distinção feita entre a casa de Deus do Antigo Testamento e a casa do Novo Testamento, a qual casa somos nós, amados, somos nós. Refere-se à igreja em si. Se mantivermos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, amados, se mantivermos nossa confiança em Cristo e a cruz, que é Israel, portanto, como diz o Espírito Santo, ouvides hoje a voz, apresenta palavras que, ao princípio, foram uma advertência a Israel, para que não provocassem a Deus e não fossem excluídos do repouso que ele lhes tinha prometido. Esta mesma advertência, amados, é dada agora aos cristãos. Nós, não endureçais os vossos corações, assim como Israel, amados, endureceu o seu coração contra Deus no deserto. Também é possível que façam o mesmo os cristãos modernos de hoje em dia,
Como na provocação, Israel provocou a Deus no dia da tentação no deserto. O Senhor não tentou a Israel, eles tentaram a Deus, a Ele. Onde me trataram vossos pais, tentaram a Deus através da incredulidade e rebelião. Provaram-me, expressaram incredulidade para Deus, amados, e viram minhas obras por 40 anos. A evidência estava ao redor deles com respeito ao poder milagroso de Deus, que se manifestou diariamente, amados, estendendo-se por 40 anos, mas ainda não creram. Já pensou? Por 40 anos, eles ainda não creram no Senhor. Por isso, me indignei contra esta geração, e tudo por sua incredulidade, e disse: estes sempre erram em seu coração o assunto de obediência ou desobediência, e não conheceram os meus caminhos. Tivessem-nos conhecido, mas não tiveram desejo de conhecê-lo. Eles não tinham desejo de conhecer os caminhos do Senhor. Amém? Jurei então, na minha ira, é figurado e denota um propósito decidido, que não atrarão no meu repouso. Refere-se, amados, aqui a um repouso particular, que corresponde à terra de Canaã. Amém? Sendo sem dúvida, amados, considerado em figura o repouso proporcionado pela salvação. Amém? Vede, irmãos, Paulo advertia aos crentes mediante esse exemplo dos fracassos de Israel no deserto, que nunca haja que qualquer de vós um coração mau e infiel. Amados, a ordem das palavras gregas é um coração mau e respeito à incredulidade, para se apartar de Deus vivo. Como dito, o problema é a incredulidade, e em termos modernos se refere à incredulidade em Cristo e à cruz. Amém? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, expressa uma frequência constante, o qual significa que o pregador tem que pregar a cruz e fazê-lo constantemente, durante o tempo que se chama hoje. Deve-se ser feito hoje. Em outras palavras, amado, comece agora a conversação e fale a respeito da cruz, já que é a única resposta. Amém? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amados, em efeito diz o engano do pecado, o que se refere à rejeição do sacrifício de Cristo. Porque nós tornamos participantes de Cristo. Refere-se a contato que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Se nossa confiança permanecer firme em Cristo e a cruz, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Amém? Porque alguns, tendo-o ouvido, o provocaram. A pessoa ouvindo tudinho ainda provocou o nosso Senhor. Deve-se traduzir por quanto tempo ouvido provocaram. Todos o fizeram, êxito, Josué e Caleb. Amém? Embora não todos dos que tinham saído do Egito por meio de Moisés, amados. Deve-se traduzir, não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Mas com quem se indignou por 40 anos, refere-se, amados, à ira de Deus, que continuou simplesmente por sua incredulidade contínua. Não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto. A incredulidade causou mortes de 2 milhões de pessoas aproximadamente. Já pensou que é 2 milhões de pessoas incrédulas caindo no deserto, morrendo ali? Já pensou? Então, a incredulidade causou a morte de 2 milhões de pessoas aproximadamente. E a quem jurou que não entraria em seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes a Deus, amado, a Jesus, perderam tudo devido à incredulidade, e a igreja moderna está fazendo o mesmo, cujo propósito é o mesmo pelo qual Paulo escreveu pela epístola. Amém? Amados, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E se o crente moderno expressa incredulidade para com Cristo, ou a cruz, terá os mesmos resultados como tiveram a antiga Israel. Hoje em dia, quem foi incrédulo ao Senhor Jesus Cristo estará morto. Amém? Amados, isso foi a palavra que Deus tocou no meu coração para passar para vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham conseguido colocar ela no seu coração. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe, Pai, a tua cidade aqui, o teu estado, o teu país, Brasil e todas as nações, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente, Pai. Que o pessoal nessa festa que vai haver aí, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que abençoe cada um grandiosamente, livra elas das setas malignas, Pai, das balas perdidas, dos assaltos à mão armada, Pai. Que Deus abençoe, Pai. Pai, abençoa a nossa igreja, Pai, grandiosamente, abençoa nossos pastores, nossos missionários, apóstolos, obreiros e levitas, Pai, e os membros da casa, que são teus filhos, tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus abençoe a todos. Um beijo a todos, fiquem na paz.